A engenharia de prompt hoje é a principal habilidade que diferencia um menino de um homem quando a gente está falando de inteligência artificial. Quem acha que é só fazer uma perguntinha para IA, alguma coisa nesse sentido, tá muito enganado. Na verdade, não só enganado, como também muito atrasado. Diversas empresas estão procurando esse tipo de profissional que sabe interagir com as IAs de forma correta, de forma sucinta e profissional. E se você tem interesse em trabalhar com inteligência artificial, bom, é o seu momento. No primeiro vídeo aqui do nosso quadro Dicionário da IA, eu vou te apresentar esse termo engenharia de prompt e as principais técnicas como Zero Shot, Few Shot, Chain of Thought e React, entre várias outras técnicas aí quando a gente está falando de engenharia de prompt. Bom, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao primeiro vídeo da nossa série Dicionário da IA, e se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada, é só você tocar aqui embaixo e se inscrever, é de graça e você vai receber vídeo novo sobre inteligência artificial toda semana. Para você que não sabe o que é engenharia de prompt ou prompt engineering, é basicamente uma disciplina que une conceitos da computação, linguística e também a criatividade para poder interagir com as IAs de uma maneira muito mais correta e eficiente. Imagina que você esteja comunicando aí com uma IA muito inteligente e mesmo que ela seja muito inteligente, se você não fornecer os comandos corretos para ela, ela não vai te dar a resposta que você deseja. E justamente essa tarefa de fornecer para a IA o comando que ela precisa para seguir na direção correta é o que a gente chama de engenharia de prompt. É você formular um comando específico e conciso para a IA te dar a resposta que você deseja da melhor maneira possível. E se a gente for voltar no tempo e procurar no passado quem originou isso tudo, de máquinas pensarem, a gente chega lá em 1950 na publicação de um artigo de Alan Turing. Não sei se você já ouviu falar, mas Alan Turing foi um dos grandes nomes aí da ciência da computação, um dos pais da ciência da computação, e ele publicou um artigo em 1950 chamado Computing Machinery and Intelligence. E nesse artigo, Turing propõe a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? Bom, e aí ele começa a discorrer sobre essa pergunta, ele começa a explicar e propõe o seguinte jogo, o jogo da imitação. Se uma máquina consegue imitar um humano perfeitamente ao ponto de enganar um outro humano, significa que ela passa no teste de Turing. Ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, de fornecer comandos, de pessoas interagirem com máquinas, com inteligências artificiais, isso veio desde 1950, então não é de hoje que a gente está falando de inteligência artificial. Tá, eu concordo com você que em 1950 isso ainda era um pouco arcaico. Quando a gente estava falando dos modelos de linguagem lá atrás, ainda a gente não tinha essa coisa de engenharia de prompt, mas com o avanço da linguística computacional, com os modelos de linguagem, inclusive os LLMs, os tão famosos LLMs, né, os modelos de linguagem grandes, que surgiu de fato a engenharia de prompt e o termo nasceu e várias profissões nasceram também. Bom, avançando um pouco no tempo aí, os pesquisadores da área de linguística computacional focaram em duas coisas, em como processar e gerar, não tô te mandando dedo do meio, e gerar linguagem natural. O que seria linguagem natural? Linguagem que a gente fala no dia a dia, tá bom? Inclusive, tem uma área muito grande aí que chama processamento de linguagem natural, também chamada de NLP, Natural Language Processing, que estuda justamente como a gente consegue processar dados textuais. E foi justamente essa área do NLP, Natural Language Processing, que originou tudo que a gente tem hoje quando a gente fala de modelos de linguagem, como o próprio ChatGPT, como o próprio Gemini, como todos esses modelos de IA que a gente está vendo no dia a dia. E com a chegada dos anos 2000, aí sim a gente teve um salto muito grande quando a gente está falando de performance desses modelos de linguagem. Por que disso? Porque a partir dos anos 2000 a gente começou a utilizar arquiteturas de deep learning, de aprendizado profundo, e isso possibilitou treinar essas IAs com uma quantidade absurdamente grande de dados, o que originou o que a gente chama de LLMs, Large Language Models, ou modelos grandes de linguagem. E foi em 2020, com o lançamento do GPT-3 da OpenAI, que a gente teve de fato a explosão da engenharia de prompt. Isso porque esses modelos, como o GPT-3, com bilhões de parâmetros, conseguem gerar dados textuais, dados em linguagem natural, de uma maneira impressionante. E ele passa facilmente no teste de Turing. Ou seja, se alguma mulher bonita estiver te mandando mensagem no privado, cuidado que pode ser o seu amigo utilizando uma IA para te trollar. Beleza, mas como qualquer outra área, vamos deixar um pouco a brincadeira de lado e vamos falar agora de coisa séria. Eu vou te falar as principais técnicas utilizadas para poder fazer os melhores prompts nas suas IAs. Bom, a primeira técnica que eu vou te passar é chamada de Zero Shot, e esse nome é bem intuitivo. Zero Shot, zero tiros. O que significa isso? Vamos supor que você está fornecendo para a IA um novo idioma, uma nova língua que você acabou de criar, e você pede para ela poder traduzir essa nova língua para o português. Bom, se você não der nenhum exemplo para ela, não explicar para ela nada
treinada, ela vai ter que utilizar os conhecimentos gerais que ela teve, ou seja, os conhecimentos obtidos através do treinamento dela, para poder decodificar essa língua que você forneceu, essa nova língua. Mas ela vai ter muita dificuldade porque ela nunca viu nenhum exemplo antes. E é justamente isso que o Zero Shot propõe. Você não fornece exemplos prévios para IA. Você simplesmente faz uma pergunta e não dá nenhum exemplo. Isso é chamado Zero Shot. E essa técnica funciona muito bem para modelos maiores. Para modelos pequenos, a gente não vai ter um resultado tão bom porque ela não foi treinada com tantos dados assim. Agora, bora para a próxima, chamada Few Shot. A Few Shot é mais tranquila de entender. Few Shot significa poucos tiros e tiros aqui nesse caso, tá, são exemplos. E o que significa isso? Pensa que você está explicando para alguém uma questão de matemática. Como que você pode explicar para ela? Ao invés de você simplesmente fazer a pergunta, você pode falar, ó, vou resolver duas questões com você seguindo esses passos e eu quero que você replique esses mesmos passos para outras questões que eu te fornecer. É a mesma coisa. Você vai fornecer para a IA exemplos que você espera de entrada e saída e ela vai aprender com esses padrões, ou seja, com esses poucos tiros, com esses poucos exemplos que você forneceu para ela e ela vai te responder depois seguindo esse padrão. E à medida que os pesquisadores foram investigando como melhorar cada vez mais o prompt que a gente dá para a IA, eles chegaram em uma nova técnica chamada Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. E o que significa isso? Significa o seguinte, ao invés da pessoa simplesmente resolver o exercício de matemática que você passou para ela vai te falar exatamente cada um dos passos que ela tomou para poder chegar naquela decisão. Então você vai fornecer para a IA, por exemplo, ó, o primeiro passo eu quero que você faça isso, segundo passo faz isso, terceiro passo faz isso. Então ela tem uma cadeia de pensamento para ser seguida. E isso é muito bom, inclusive para tarefas mais complexas, quando a gente tem que dividir em etapas. Você já ouviu a expressão dividir para conquistar? É exatamente isso que a técnica Chain of Thought propõe. Então você vai fornecer para a IA pequenos passos, steps, para ela poder de fato chegar na resposta final. Agora, vamos para a nossa última técnica, que é a chamada React. React significa Reasoning and Acting, ou seja, raciocínio e ação. Para explicar como essa técnica funciona, vamos pensar no seguinte cenário. Eu pergunto para a IA qual a temperatura de hoje que está fazendo aqui na minha cidade, acrescida de 10 graus. Ou seja, basicamente o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar a temperatura que está aqui na minha cidade e somar 10 graus. Só que aí ela vai pensar, lembra que React é Reasoning and Acting, raciocínio e ação. Ela vai raciocinar, eu tenho a temperatura de hoje na cidade dele? Bom, eu não sei qual é a cidade dele, então ela vai me perguntar. Ou ela pode utilizar algum sistema web para poder puxar minha localização. Segunda coisa, eu tenho a temperatura dessa cidade? Ele vai pensar, não tenho, mas eu posso pesquisar no Google. Então ela raciocinou e agiu, pesquisou no Google. Então isso que permite esses agentes de IA a realizarem diversas ações complexas. Eles raciocinam e agem, justamente utilizando a técnica que a gente chama de React. Bom, com isso a gente finaliza o primeiro vídeo aqui do nosso quadro Dicionário da IA. Eu espero muito que você tenha, sobretudo, aprendido, mas também gostado aqui do vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e comentar a próxima sugestão de vídeo, que eu vou ler todos os comentários. Então, foi um prazer e até a próxima.